a hipnose, ela depende muito do entendimento do terapeuta ou não? E a Gisele, que inclusive é membro nosso, pergunta, só se consegue hipnotizar uma pessoa se ela permitir? Entra nesse aspecto cultural que a gente tem também, aquela imagem da televisão no domingo do hipnoterapeuta. Ó, você consegue hipnotizar qualquer pessoa, tanto que a cultura hipnotiza todo mundo. A cultura, você parou para assistir um programa, uma série, um vídeo, um jornal, um Instagram, você está sendo manipulado. Aquilo trabalha em camadas da sua mente que você nem sabe que existem. Quando menos você percebe, você está repetindo um padrão, uma frase, uma coisa, que você ouviu e nem sabe de onde que veio. As mensagens subliminares entram aí? Exatamente. Qual que foi o maior gancho para o meu entendimento da hipnose? Eu me formei em tecnologia, mas eu estudei marketing, neuromarketing. Todo mundo conhece aquela ideia de que a logo vai transmitir uma mensagem para o seu subconsciente, fazer você... Qual que é a premissa do marketing? É criar em você uma necessidade que não existe. É por isso, Carol, e eu vou explicar assim, eu vou passar uma linha do tempo no último centena de anos, para as pessoas entenderem exatamente como isso funciona. Não para formar ninguém hipnoterapeuta, porque a maioria dos hipnoterapeutas não conhece absolutamente nada do que eu vou falar aqui, né? Mas para que você consiga se defender. Então, o que que acontece? Você pode ser hipnotizado e você é hipnotizado o tempo inteiro. Só que você não sabe disso. Mas te ensinaram dentro dessa hipnose que você fazer uma hipnoterapia com um terapeuta credenciado e profissional é perigoso. Por quê? Porque você vai quebrar essa matrix. Porque você vai sair daquela ideia de que a vida é isso que você acha que é. Você vai sair do conto da carochinha e você vai entender como ele funciona e como ele se estrutura na sua mente. Quando você está comigo, um terapeuta, eu não consigo e não faço você fazer absolutamente nada que você não queira. Inclusive, você pode manter segredos sobre determinadas coisas e ainda assim eu consigo tratar você. Eu já passei por pessoas, Carol, que elas foram abusadas pelo próprio pai. E a pessoa não queria me contar. E eu falava para ela, você não precisa me contar o que está acontecendo. Vamos entender a emoção. Me fala qual a emoção. Como você se sente? E aí depois que a gente ressignificou e tratou isso, a pessoa chegou para mim e falou, olha, eu fui abusado pelo meu próprio pai. E era um homem, não era mulher não. Nossa senhora, que barra. Não sei o que é pior, né? Não dá para dizer. Que mas barra. E também é o contrário. Pessoas com uma capacidade mental diferente que absorveram uma situação onde outra pessoa realmente sofreu abuso, a pessoa se conectou com ela, absorveu aquele sentimento, absorveu aquela coisa, ouviu o que estava acontecendo em fora e criou para ela mesma que ela tinha sido abusada e descobriu que não tinha sido abusada. Uhum. Então, assim, eu até costumo brincar com as pessoas. Às vezes, a gente faz a pessoa passar por fenômenos que são chamados de alucinação, né? Quem já viu hipnose de entretenimento, já vi alguém achando que o fulano era um ídolo, alguma coisa. Isso é considerado uma alucinação. Eu posso fazer a pessoa alucinar que ela tá vendo Jesus na frente dela. Se eu chegar para ela e falar assim, agora você vai pegar o seu cartão de crédito e todos os seus dados e vai me passar com senha e tudo. Ela vai olhar, vai pedir licença pro Jesus, assim, peraí, Jesus, rapidinho. É o quê, menino? O que você tá falando? Tá maluco? Então não tem como. Mas, se você faz isso do jeito que a cultura faz, ou de outras formas escusas, como o MK Ultra, quem já ouviu falar, né? Se você já assistiu o filme Capitão América e o Soldado Invernal, você vai ver que o Soldado Invernal, ele recebe uma série de codificações de um cara, onde ele tá preso lá, o russo chega nele e fala, assalamu alaikum, chupa bala house, pega a vassoura e anda, e aí do nada ele fica do mal.
aquilo é possível de ser feito sob tortura, né? Então, e a tortura, ela pode ser direta, né? Você sofrendo dano físico, a mente começa a perder a noção da realidade e fragmenta e permite que você coloque personalidades ali, né? Mas isso também pode acontecer por sofrimento. Como que a pessoa, por exemplo, desenvolve um narcisismo, uma psicopatia, através de tortura psicológica constante? A pessoa entra num nível de sofrimento que ela começa a dissociar da realidade completamente, né? Então você vê, isso são fenômenos cognitivos naturais, né? O nosso cérebro, ele é muito absoluto, né? Sobre a parte física e também sobre a parte sutil aqui. Mas a nossa mente, que é quem controla o nosso cérebro, ela é muito mais absoluta. E o fato da gente não conhecer esses mecanismos, o fato da gente não treinar a nossa mente, é o que torna a gente brutalmente vulnerável. Porque eu vou falar para você, esse cara que alguém fala assim, agora essa maçã é um pêssego, e o cara come, e ele sente que é um pêssego, ele faz qualquer milagre na vida dele. E só que a gente acha que ele é suscetível. Ah, tá. Só que Você na diz verdade, que a pessoa que está vivendo essa experiência, que consegue ressignificar uma maçã em pêssego, ela conseguiria mudar qualquer coisa na vida dela também. em tempo recorde, assim, Sozinha ou necessariamente com o hipnoterapeuta? Qual a sua visão? sozinha e também com hipnoterapia. Todos nós temos um potencial de fazer tudo sozinho. Porém, é, imagina você criança, no meio do mato, um índio, com todo o conhecimento do mundo para você aprender. Quais são as chances de você aprender sozinho? Você pode aprender sobre tudo. Eu conheci gente que comia lixo e passou em medicina em primeiro lugar. É Uhum. possível? É possível. Eu vou passar uma série de coisas que você pode fazer sozinho. Mas quando você tem alguém que sabe para onde você ir, como treinar o seu cérebro de forma correta, como treinar as suas emoções de forma correta, isso é muito mais rápido. Não é à toa que, se você olhar nos meus depoimentos no meu canal, você vai ver gente que sofreu de depressão há 40 anos. Já passou em tudo que foi lugar e não resolveu, fez algumas sessões comigo e está feliz da vida vivendo sua vida. Tem gente que chega para mim, Carol, e fala assim, ó, me mandaram vir aqui falar com você e se você não resolver meu problema, eu vou me matar. Você vai Nossa. resolver meu problema? Aí eu começo a entender a história da pessoa, eu começo a mostrar para a pessoa como que as coisas foram estruturadas, por que que ela acredita que é um problema, tal, tal, tal. E eu dou uma faísca do que a mente dela é capaz. Aí a pessoa desperta aquela esperança. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, a hipnose, ela não é um processo passivo que você baba na cadeira lá e eu faço o que eu quiser com você. É um processo ativo. Não existe hipnose, só existe auto-hipnose. Isso é uma máxima na comunidade da hipnoterapia. Então, na verdade, eu funciono como um GPS. Se você anda de carro, já usou o GPS, é isso. Você fala assim para o seu GPS: eu quero chegar lá na Fazenda Boa Sorte. Você põe lá e ele te mostra. Você fala para mim assim: eu quero curar uma depressão, eu quero curar um trauma, ou eu quero melhorar minha performance nisso, nisso, nisso. Eu vou traçar um mapa de como você funciona e de como te levar até lá. E aí eu vou te ajudar a você chegar até lá. Eu promovo mudanças com a minha capacidade também? Sim. Mas é uma coisa muito mais da pessoa do que minha. Eu posso, com o tempo, levar a pessoa a sair do transe tóxico que ela tá, para que ela possa se colocar num caminho? Posso. Porque o meu papel
é ser um agente contrário a essa manipulação mental que as pessoas estão sofrendo. Porque eu sofri isso. Eu sofri a minha vida inteira. Eu olhava assim, eu sou muito inteligente, eu tenho muita capacidade, eu tenho conhecimento técnico, mas eu não consigo fazer minha vida acontecer. Eu era extremamente infeliz, cara. Extremamente infeliz, extremamente negativo. Quem me ouve hoje e que me conhecia na época, sabendo como eu era, as pessoas não conseguem entender. Eu tenho umas turmas de mentoria onde eu ensino isso, como funciona a mente, como funciona a personalidade, como reprogramar cada degrau da personalidade. E esses dias eu contei coisas que aconteceram 5 anos atrás. As pessoas ficaram chocadas. Que? Você? Você passou por isso? E tem coisa dessa aí que você ainda tá passando agora? E você tá assim? Meu Deus. Então acredita, tudo é possível. Posso mudar tudo, né? É isso Então é aí. mais ou menos assim. Então, pode Sem, falar. sem querer te interromper, mas já te interrompendo, tem algumas perguntas no chat, gente, de situações assim, de angústia que a pessoa está vivendo nesse momento, se a hipnoterapia pode ajudar, a resposta está colocada. Outras pessoas colocando assim, ai, ô Cícero, eu queria falar com você, porque eu estou com uma pessoa que está precisando desse processo. Debaixo do nome do Cícero, eu tenho @tecnologia mental. Essa já é a primeira forma de contato, eu vou deixar outras no final, mas já tomem nota, esse é o Instagram dele. No Instagram vocês conseguem ir para o YouTube, ver esses vídeos de depoimento que ele está citando. Ele também compartilha muita coisa lá no Instagram dele, então vale a pena ficar de olho e antenado. Então, @tecnologia, _, que é esse tracinho embaixo, pititim, mental, tá? Então, aí eu respondo algumas perguntas que vocês estão trazendo de cunho emocional. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, porque ele está fazendo esse percurso da nossa mente primeiro, para depois falar um pouquinho sobre como isso pode apoiar na nossa fortaleza mental, né? A gente tem usado muito essa expressão, né, Cícero? Como isso pode apoiar Sim. na nossa fortaleza mental. Como a tecnologia mental apoia na fortaleza das nossas emoções. Mas até lá, já guardem essa informação. Sim, a hipnoterapia pode ajudar, e sim, se vocês querem conversar diretamente com o Cícero, uma das formas é através do direct dele do Instagram. Já já eu passo outras formas de contato também. Continue, Cícero, desculpa ter te interrompido. Não, que isso. Eu vou falando, qualquer coisa pode me interromper. Na Pode ficar verdade, tranquilo. a hipnoterapia ajuda em tudo que tem a ver com a sua mente. Todos os problemas começam na mente. Todas as soluções também. Sem a sua mente, não existe nada. Então, daí você já tira, né? A hipnoterapia é a forma correta de você usar a sua mente. Basicamente é isso. Então, vai servir para questão emocional, angústia, trauma, dificuldade de aprendizagem, superação física, superação intelectual, cognitiva, treinamento paranormal, tudo que você imaginar. Vai ter um vídeo que eu mandei para Carol, depois se ela puder mostrar, não agora, que vocês vão ver uma pessoa que eu atendi na França, onde ela Ah, nunca sim, teve esse vídeo contato tá com fácil. essas coisas, e ela realizou um ato de paranormalidade. Mas isso é fácil. Vou falar para vocês por quê. É, existe uma frase muito famosa e que eu utilizei num vídeo que acabou viralizando, né? Que diz assim: o mapa não é o território. Essa frase, ela foi dita por um cara chamado Alfred Korzybski. Korzybski. Ele era matemático, filósofo, né? Entre outras coisas. E ele estudava também essa parte cognitiva, vamos dizer assim, né? O pessoal da PNL usa muito, o pessoal das terapias holísticas usa muito, por conta da aplicação na programação neurolinguística. O seu cérebro ele é programado por linguagem visual, linguagem verbal, linguagem auditiva, né? Ou a sinestesia que a gente fala. E como que isso acontece? Eu vou falar de trás para frente de forma sucinta. Isso que você acha que é você, que está aqui prestando atenção em mim, ouvindo, tentando entender, vendo se faz sentido, se tem razão, significado, é uma parte minúscula da sua mente chamada mente consciente. A mente consciente tem um único objetivo: dar razão, significado às coisas.
Então ela é analítica, ela analisa. Só que você já encontrou muitas pessoas que olham para uma caneca, a canequinha da prosperidade, e falam, não, isso é um copo. É claro que eu tô falando de uma metáfora, gente. Por exemplo, o Ratanabá, tá lá, tá provado, tem tudo, mas tem gente que fala, não, não existe. É uma alucinação, mas a pessoa não percebe que ela tá sofrendo uma alucinação. Por que que isso acontece? Nós não nascemos com a mente consciente desenvolvida, e ela tem até, para a neurociência, uma parte física no seu cérebro que é responsável por ela, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele demora até 25 anos para ficar maduro. E é por isso que tem gente querendo que você use aquela coisinha verde assim, sabe? Get up, stand Hum? up, porque isso destrói o seu cérebro. Isso Antes dos destrói 25. os dendritos dos seus neurônios, que são fundamentais para você compreender, conectar as coisas, né? Então, assim, essa parte ela é muito minúscula, você não nasce com ela. E você tem o subconsciente. O subconsciente é o supremo da sua mente. Ele é o governador supremo. Só que ele tem uma questão. Ele é puramente emocional, atemporal e ele é direto. Ele não entende analogias, ele não entende curvas, ele não entende essas figuras de linguagem. Ele é direto. Ele É passa lá. direto. Isso. E desde o momento em que você existe, ele está lá. Por isso que é possível você pegar memórias uterinas, memórias de vidas passadas, porque ele nunca se desliga. Ele está lá no seu corpo de luz e ele está em todas as manifestações dos seus corpos. E é muito doido. Eu já fiz isso em mim, ouvi o que estava acontecendo no mundo desde dentro da barriga da minha mãe. Já fiz isso com pacientes. Tem uma paciente minha que deu um depoimento. Ela se viu os 3 anos dentro da barriga da mãe, na vida passada, quando ela morreu na vida passada, quando o pai dela morreu, no plano astral, no segundo anel, e eles reencarnando. Então ela viu todo esse processo. E detalhe, ela era evangélica. Ela nem acreditava nisso. Então, assim, não tem nada a ver com crença, né? É um fato. E você tem a parte inconsciente. O inconsciente, ele serve para te proteger e te preservar. Então ele vai cuidar do teu sistema autônomo e autoimune. É por isso que você não pensa para respirar, seu diafragma está lá sozinho, seus glóbulos blancos e vermelhos, tô falando blancos, brancos e vermelhos, estão andando pelo seu corpo aí automaticamente. Então quando você nasce, o subconsciente e o inconsciente estão funcionando. Mas quando você está ali pelos 7 anos de idade, a sua mente analítica, mente racional, mente consciente começa a se formar. E é por isso, meu povo, que às vezes tu sabe que tu é triste de morrer porque o teu pai falava que tu era um inútil e tu não se sentia amado. Mas você não consegue mudar isso. Porque a tua mente consciente é desse tamanhozinho. Ela funciona como um computador e ela volta na referência emocional para mostrar o que acontece na tua realidade. Então, assim, é um consenso em todas as áreas da mente que a realidade é subjetiva. O que significa dizer isso? Que você literalmente cria uma realidade paralela só sua, baseado em como você experimenta determinadas coisas de maneira emocional. Depois, como você justifica isso e depois como você elabora isso. Então, por exemplo, voltando à ideia do porquê que você sofre de morrer, mesmo sabendo que foi só porque o seu pai disse que você não sabia de nada, por exemplo. Estou usando um exemplo genérico. Uhum. Você sabe, poxa, meu pai falava que eu não sabia de nada, eu cresci, eu não dependo mais disso, mas eu continuo achando que eu não sirvo para nada. Por que que eu não consigo mudar isso? Porque você vai na ponta do iceberg, e você quer mudar a última instância. Você quer mudar o resultado. Só que se você não muda o que gera o resultado, é impossível.
Não tem como. Então a hipnose, a hipnoterapia, ela trabalha diretamente na linguagem do subconsciente e também na linguagem do consciente, que gera os nossos processos cognitivos, né? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um fenômeno cognitivo chamado nominalização. Todo mundo conhece intuitivamente, mas ninguém sabe o que que é, a não ser que seja da área das ciências da mente. O que que é a nominalização? A nominalização é assim: você começa a observar um fenômeno, uma coisa, uma situação, e aí para você conseguir mapear isso melhor, você dá um nome. Então, por exemplo, hoje em dia, vou ser polêmico. Todo mundo é autista. Todo mundo tem TDAH. Então, autismo, TDAH é uma nominalização que carrega uma série de características, uma série de coisas que, a não ser que tu foi pesquisar a fundo mesmo, você sabe só superficialmente. Mas tem um monte de gente que fala assim: eu tenho TDAH. E Tem toma um um monte remedinho e de melhora. tem um monte de psicólogo falando assim: não, isso é TDAH. Isso é depressão. Mas não existe nenhum exame que vai dizer para você isso. TDAH, toque, autismo, depressão, transtorno de personalidade, tudo isso é feito por observação. O cara tá te observando e ele decide, baseado na observação dele, se tu tá assim ou assado. Quem já foi naqueles médicos que você fala com eles assim, você tá contando a história dele, ele tá assim: uhum, uhum, uhum. Toma isso que melhora, você tá com depressão. Uhum. Aí a pessoa sai de lá e ela sofre os efeitos da nominalização assim. Gente, o que é depressão? É uma tristeza. Ela começa a se ajustar Aquele ao que ela diagnóstico. entende. E é um consenso também entre os pesquisadores sérios da mente humana que a nominalização é um problema por causa disso. Porque imagina o seguinte: o que que faz uma pessoa ativar uma doença com um diagnóstico falso? Tu foi lá no médico, o médico pegou, era Carolina Quinta, Carolina Quinta, mesmo nome. Só que a Carolina Quinta tem câncer e a outra não. Aí ela troca e dá o exame de câncer para tu. Você olha, a chance de você gerar um câncer é monstruosa. Uhum. Ele vai pegar essa nominalização, você vai pegar esse conceito, essas coisas que você pensa sobre isso, e a sua mente inconscientemente começa a se reconfigurar para isso. É por isso que eles implantaram a ideia de morte na gente, para a gente tomar atitudes inconscientes direcionando à morte. Inconscientemente, todo mundo que acredita que vai morrer se mata muito mais rápido. Inconscientemente. É uma programação sutil, subliminar, por conta desse fenômeno da nominalização. Vou explicar ele bem melhor para vocês entenderem. Então, o que que acontece? A gente não entende o que que é uma coisa, mas a gente responde aquilo. A ideia que a gente tem daquilo, né? E não aquilo como aquilo é. Por exemplo, o que eu vou falar aqui vai livrar muita gente de ansiedade. O que que é ansiedade? A ansiedade basicamente é o seguinte: você tem duas amígdalas no seu cérebro, uma em cada lado. Essas amígdalas, elas são responsáveis pela sensação de luta, fuga e congelamento. Isso é uma sensação, é uma coisa fisiológica. Você vai sentir isso tendo uma crise de ansiedade. Uhum. Você vai sentir isso quando você está prestes a encontrar o amor da sua vida. Você vai sentir isso quando você está prestes a ir a sua primeira vez a DACA. Você vai sentir isso quando você descobriu que você ganhou na Mega Sena. Só que a tua interpretação sobre o que está acontecendo ali, que é totalmente enviesada, distorcida, vai fazer com que você sofra ou não. Mas a sensação, o fenômeno físico é exatamente o mesmo.
Então, se você que está sofrendo de uma crise de ansiedade, parar, respirar assim. Deixa eu analisar o que está acontecendo. Encarar isso como uma energia que está fluindo no seu corpo, automaticamente, no mínimo, 80% do seu sofrimento vai diminuir. Opa, gente, 80%. tomou nota dessa técnica aí? Testem, eu gosto quando as pessoas duvidam, sabe, Cícero? Vai lá e testa e volta para poder contar o que você achou.